Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, canal YouTube de Anime, e eu vou falar sobre esse vídeo do Bruno Bandeira que ele postou, sobre essa questão de ansiedade, basicamente, e de como ele lidou com algumas coisas na vida de youtuber dele. Muito porque é uma coisa que sempre me perguntam, pessoas que estão começando com o canal. Ele também perguntou coisas, ele também abriu o jogo de uma maneira geral, então eu quero comentar sobre essa vida de youtuber e essa questão de gatilhos, sobre como enfrentar bloqueios para poder continuar o canal, lidar com ansiedade de uma maneira geral, né, de várias situações que o YouTube meio que te força a passar devido ao como ele funciona, basicamente. Esse vídeo é para você que tá entrando no YouTube ou já está no YouTube há um bom tempo e quer saber a opinião de outras pessoas que estão e como elas lidam, porque eu vou falar nisso nesse vídeo. Sim, é muito importante a gente ter acesso a isso. E o que ele fez é uma coisa muito boa, não só para ele, mas para as pessoas ao redor, para as pessoas que estão trabalhando com o YouTube e com mídias sociais de uma maneira geral. Então assim, eu vou comentar coisas que ele falou e que eu já passei no meu canal e na vida. E a primeira coisa que eu vou dizer é que há uma falsa sensação humana de que os ambientes são justos. Eles não são justos. O YouTube não é justo. O YouTube é um site que ele possui um algoritmo que valoriza determinadas coisas, e entre essas coisas estão coisas que não dependem de justiça. E aí são assuntos em alta, clickbait e autopromoção. Sim, o YouTube valoriza isso, querendo você ou não. Portanto, uma das primeiras coisas que você vai enfrentar é a sensação de que o YouTube não é justo. E porque ele não é. Você acha que o seu conteúdo é bom e você vê que tem um monte de conteúdo que você considera de baixa qualidade, ou seja, aquela questão de comparação, né? Sendo divulgado pela plataforma, mas entenda que ele é de baixa qualidade para você, pro algoritmo ele é ótimo, e assim como uma empresa, se você quer subir de cargo, não basta você ser bom apenas. Você tem que parecer bom para a pessoa que faz você subir de cargo. Então a primeira decisão que você vai ter que tomar como youtuber, para sua sanidade mental, você quer subir de cargo, você quer fazer o canal do seu jeito e aí o cargo não importa, ou você quer um mix dos dois. Algo que permita você subir de cargo, mas que seja algo que você goste de fazer. As pessoas que encontram esse mix tendem a ter um crescimento mais lento, mas muito mais orgânico. As pessoas que se vendem totalmente ao algoritmo do YouTube precisam ficar se modelando ao algoritmo do YouTube o tempo inteiro. Então elas têm um crescimento muito alto, tendem até a se manter nesse auge, mas chega um momento que dá uma estagnada. Porque se você não cria uma identidade, eu vou falar sobre identidade depois, as pessoas percebem isso. Então é importante você estar nesse meio termo de criar uma identidade, mas que essa identidade ela siga algumas regras. E aí, se você tá muito preso ao que você quer para você, abra mão disso, abra mão de ter resultado. Se você quer fazer um canal do seu jeito, abra mão de ter resultado, porque você vai ter que contar com a sorte do algoritmo bater com o que você quer. Você tá entendendo? O mix, que é ter resultado e fazer o que gosta, é o que a maioria quer. Quanto mais dentro o que você gosta de fazer tiver da política de algoritmo, mais satisfeito você vai estar com o resultado, porque literalmente o que você gosta é o que o YouTube está pedindo para você fazer. Então, assim como um chefe que vê duas pessoas trabalhando da maneira que querem, vamos supor, tem duas pessoas trabalhando da maneira que eles querem ali, só que uma gosta de trabalhar da maneira que dá mais resultado pro chefe, e a outra não dá tanto resultado pro chefe. Então qual você acha que ele vai promover? E qual você acha que vai ficar mais feliz com o reconhecimento? Só que nessa de você querer fazer o seu conteúdo e ser reconhecido, você olha pro amiguinho e você vê que ele tá sendo promovido, você não. Então agora do ponto de vista seu e não do seu chefe. Só que você tá olhando apenas para esforço. E vamos supor que o seu esforço e o dele sejam iguais. Você e ele postam vídeos todos os dias. Só que ele tá postando coisas que ele quer postar e que o chefe gosta. E você tá postando coisas que você quer postar e o teu chefe não tá afim. Então, por mais incrível que você seja, por mais genial que você seja,
se você for inovador para um caralho, o YouTube não é justo e não é o esforço que ele vai recompensar. Então já tira isso da sua cabeça. Não vai ser só com esforço que você vai conseguir resultado. Então depois de exemplificar tudo isso, como que você enfrenta essa porra desse algoritmo injusto e você faz o conteúdo que você quer e se mantém são, certo? Como que você junta essas duas coisas? Qual a resposta para tudo isso? A resposta que eu dou para tudo isso, né? As maneiras com que cada um vai lidar, as ações de fato que cada um vai tomar, são diferentes, tá? Mas eu acredito que existe uma base para você enfrentar tudo isso, que é a seguinte: 1. Você tem que entender que não é justo. 2. Você tem que entender sim o que o YouTube quer. 3. Você tem que entender o que você quer. E aí eu vou entrar em mais detalhes daqui a pouco. Entender o quanto que você quer e o que o YouTube quer estão em conexão. Para isso não te gerar expectativa ou comparação com pessoas, por exemplo, ou canais, que só te deprimem e te desmotivam. Pelo fato de ser altamente frustrante e doloroso. Esse processo dói. Esse processo de expectativa e comparação, ele dói, ele é negativo, ele é doloroso. Você tem que entender essa relação entre onde entra o que você quer com o que o YouTube quer. Porque assim, você entendendo isso, você não se compara com fulano Beltrano. Você se compara com o que você faz e o que o YouTube quer. Para chegar em várias conclusões do que você vai fazer, você precisa conversar com outras pessoas que vivem no mesmo ambiente de trabalho que você. Então esse é o quinto ponto. Você precisa trocar ideias sobre, sabe, como se desenvolver, lidar com todas essas sensações que o YouTube te gera. Você precisa falar. E eu também vou falar mais sobre isso daqui a pouco. E assim, uma das coisas que eu acho mais essenciais para lidar com essas frustrações, este ponto que eu vou falar agora. Ter uma filosofia do canal e não esperar resultado maior que a filosofia do canal permite. Por que eu tô falando tudo isso? Porque eu faço isso. Quando eu criei o canal, eu estudei várias coisas. E o pessoal que me acompanha, o pessoal que tá desde o início comigo, sabe disso. Eu estudei como funciona o YouTube, qual o tamanho do meu público, então eu fui ver os canais que faziam coisas que eu gostaria de fazer, quantas pessoas eles têm, quanto tempo demoraram para alcançar esse público, por que eles cresceram, por que eles não cresceram. Eu fui ver tudo isso, porque isso me ajudou a lidar com as minhas expectativas. Então, quanto tempo e dinheiro eu teria que ter para fazer o que eu queria fazer e o que eu não iria fazer, quando meu canal tem potencial de crescimento e quando ele não tem. Estudei também sobre criar metas alcançáveis, então eu vi o resultado das pessoas, vi os dados que as pessoas tiveram, e aí eu estabeleci, bom, eu acredito que eu consigo fazer isso em determinado tempo, se eu fizer determinadas coisas. E aí eu também tive a cabeça aberta para testar novos conteúdos, para ver se eu gosto de fazer tal coisa e aplicar ou não de acordo com o que eu senti. Eu vi, como eu já falei, outros canais que eu admiro o conteúdo, e aí eu vou colocar até uma lista aqui embaixo na descrição dos canais que eu indico, porque eles me ajudam a ter ideias e, além disso, sabe, ter esses canais que você considera positivos faz você valorizá-los. E quando você valoriza os outros canais, você está valorizando o seu próprio conteúdo. Porque se você se desenvolveu olhando para esses outros canais e aprendendo com eles e fazendo o seu canal no seu jeito, mas ao mesmo tempo baseado no que você teve de experiência com esses canais, quando você valoriza eles, você está valorizando o seu conteúdo. Então, se eles têm sucesso, provavelmente você vai ter. Porque existe uma relação muito clara entre o que faz sucesso para o público, o que é bom para o público e o que o algoritmo quer. Então o próprio algoritmo vai se adaptar a isso se as pessoas valorizarem o conteúdo que você valoriza. É muito importante também saber que escolha é necessariamente abrir mão de algo, porque tempo é limitado e você vai ter que fazer escolhas com relação ao seu conteúdo para que ele represente o que você quer com relação ao YouTube. Você vai ter que abrir mão de coisas, porque você não vai ter tempo de fazer tudo, só por isso. Então escolha as suas batalhas. E assim, tudo que eu te falei agora, isso tudo que eu falei, tem nome bem bonito no mercado de trabalho. Pesquisa de mercado, forecast, budget, planejamento estratégico, mas não é tão complicado assim. É só uma questão de mergulhar no que você quer fazer e ser realista com você, com o seu canal, YouTube, expectativas, seja realista. Então, falando sobre realismo, o meu canal ele é exclusivo de anime. Então, a gente tá hoje num boom de Kimetsu no Yaiba. Eu poderia muito bem ter aproveitado o boom de Kimetsu no Yaiba.
Por que eu não aproveitei? Assim, não adianta eu me frustrar porque não peguei o bonde do Kimetsu, se a filosofia do meu canal é falar só de anime. A recompensa por não falar de Kimetsu é o público que me assiste ter a certeza que eu vou falar só de anime e ser extremamente engajado porque quer consumir esse conteúdo que é diferente do conteúdo do fulano, do beltrano, do ciclano, porque é exclusivo de anime. Você tem que ter a sua identidade no que você faz. Como eu falei, se a sua identidade estiver 100% dentro do que o algoritmo quer, ótimo pra você, você vai ser muito feliz e vai ser muito recompensado pelo YouTube. Se a sua identidade for fazer, em parte, o que o algoritmo quer, você vai ter que lidar com o fato que o seu crescimento não vai ser absurdo. E se a sua identidade é fazer o que você quer e não ligar para o algoritmo, e o algoritmo está falando, ah, eu não gosto disso, você vai ter que lidar com o fato de que você não vai ter muito crescimento. É simples assim. Quando me perguntam por que o meu canal não tem tanta view, porque eles acham, o pessoal acha que o meu canal deveria ter mais views, eu falo, cara, tá dentro do esperado. Eu sei do potencial do meu canal e eu entendo o que está acontecendo no mercado de anime, no momento do YouTube, inclusive também, a ponto de não me desesperar ou fazer algo que eu não quero. No meio corporativo, a gente diz o seguinte, é naquela que se cresce. Sabe por quê? Porque é quando você tá na merda que é a hora de você testar algo novo que você quer pra ver se isso funciona. Porque você tá na merda, você pode fazer alguma coisa diferente. Quando você tá em alta, você tende a focar no que você tá fazendo e entregar a maior qualidade possível no que você tá fazendo. E isso toma muito do seu tempo. Quando você tá em baixa, você tem tempo de abrir mão de alguma coisa que não tá dando certo e mudar. Esse é o ponto. Não adianta eu amar um anime e falar dele com 300 views hoje no meu canal, por exemplo. Isso não vai me trazer satisfação e também não vai trazer satisfação para as pessoas que me assistem, certo? Se eu tenho 8.600 inscritos e tem 300 views, nem dá pra você estar assistindo no meu canal. Então meu canal não quer isso, certo? E então, assim, nessa hora que eu falo, pô, que coisas eu acho que seria legal fazer? O que eu posso gostar de fazer e preciso ver se as pessoas que me assistem podem gostar de assistir também. Aí eu vou lá e faço um quadro de comida, como eu já fiz aqui. Vou lá e faço um quadro de piada, uma live pra imitar pastor. Então assim, faço lá uma review de um filme que eu gostei. Então eu gosto de tudo isso e faço. Algumas coisas dão certo e eu continuo. Outras não são tão legais quanto eu achava e não dá resultado, então eu paro. Esse processo de testar se você gosta de algo, ele é muito importante. Porque a gente tem o hábito de, eu vou fazer isso que vai ser muito legal. Às vezes não é legal. E você vai continuar por quê? Porque você falou uma vez que era legal e agora você tem que continuar porque você falou que era legal? Não. Testar também é importante para você quebrar o seu limitador de, mas ainda não é o ideal. Cara, essa é uma limitação muito, muito comum para YouTube. Você, só vou começar meu canal se eu tiver áudio, fundo, editor, etc. Cara, quebra isso. Testa se você gosta de fazer algo mais simples. Por que você não testa? Para com esse negócio de ficar exigindo o ideal de você. Você não é o ideal, você é o que você é hoje. Se você não pode fazer hoje o que você quer, você vai fazer metade do que você quer porque você só pode fazer metade. Então assim, teste coisas dentro da sua realidade e faça. Assim você vai ver se você gosta de fazer e se você vai testar para continuar. Porque ter paciência e perseverança para continuar algo também é algo que você vai ter que enfrentar nessa vida de youtuber. E na vida de trabalho de uma maneira geral. E bom, um ponto final importante, que é uma coisa que eu quero literalmente dizer tanto para o Bruno diretamente quanto para qualquer outra pessoa. Se você tem ansiedade, se você tá mal com o que você tá fazendo, você procura um psicólogo, um psiquiatra. Converse com pessoas da sua área. Inclusive, ele cita aqui, é uma coisa que ele sonhou até, né? Pensou sobre isso. Então, converse com pessoas da sua área. Procura ajuda porque você precisa de ajuda. Você não precisa lidar com tudo sozinho. Não precisa. Literalmente não. Vai procurar ajuda. As pessoas têm experiências e especialidades que podem te ajudar a conquistar seus objetivos. Eu tomo remédio controlado. Eu tomo remédio controlado. Nunca neguei, porque eu preciso tomar. Médico tá aí pra isso. Foda-se o preconceito. Se você precisa de tratamento, você precisa de tratamento. Então vai se tratar. E isso vai fazer o bem pra você, pra sua saúde e pro seu canal. Porque você vai conseguir melhorar, você vai melhorar e aí, com você melhorando, você vai ter mais tempo pro seu canal. Então, portanto, galera, esse vídeo é pra mostrar pra você um pouco da maneira como eu lido com o meu canal, como eu lido com a realidade e como entender como a realidade funciona e o que você realmente gosta e deseja te ajuda a lidar com expectativas, ansiedades e resultados.